Olá, esse é o Clio História e Literatura. Meu nome é Laís e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Semana Moderna de 22, porque vai cair no Enem. Lembrando que a gente não vai se aprofundar muito na questão do movimento modernista, porque como um vídeo vai cair no Enem, a gente vai falar um pouco por cima de como aconteceu a semana e o que fez desencadear todo o processo da construção da semana. Para entender o processo de como aconteceu a semana, a gente tem que entender o movimento que estava acontecendo na época aqui no Brasil, derivado da Europa, que é o parnasianismo. Como eu havia dito, esse movimento, parnasianismo, ele foi derivado da Europa e tinha como essência retomar um conceito neoclássico, um conceito mais, como posso dizer, mais conservador, mais bruto, mais cru. Isso tanto nas artes plásticas, tanto quanto na literatura. Como eu havia dito, o movimento veio derivado da Europa e tem como principal, no seu conceito, na sua característica, o neoclássico. Ou seja, ele era um conservador, ele era cru e muito acadêmico, muito sério e chato, na minha opinião. Ele, como diziam, ele foi um movimento tanto nas artes plásticas quanto na poesia. Como eu havia dito, a poesia era uma poesia muito sem alma. Não era um movimento carregado de emoção. Ele era muito cru, fechado e esteticamente, como posso dizer, simples. Simples, não. Corta, é simples, não? Enfim, eu acho que deu pra... Ou seja, um movimento muito racional e monótono. Então, esse era o conceito de arte que havia aqui no Brasil no momento. A maioria das expressões artísticas nasceram em Paris. E a Paris era a capital do mundo. Então, tudo acontecia lá. Com isso, o estudo da arte era praticado em Paris. Então, a maioria dos artistas iam pra lá estudar, pra ter conhecimento, ter uma base de conhecimento artístico. Enfim, tanto os artistas parnasianistas, tanto os artistas conservadores quanto os artistas mais modernos, vamos falar os vanguardistas, estudavam em Paris. Então a formação deles eles tinham como base a mesma. Só que muitos artistas queriam ter essa ruptura. E essa ruptura veio com a Primeira Guerra Mundial, onde houve uma ruptura com o neoclássico e com o conservadorismo da arte. Alguns dos nossos artistas que estavam estudando em Paris também queriam romper com esse lado conservador, neoclássico, enfim. Então eles vieram pra cá a fim de romper com isso. Um dos artistas que vieram pra cá foi a Anita Malfatti, que acabou não conseguindo terminar seus estudos por conta da Primeira Guerra. E ela veio trazendo sua exposição, que está a primeira modernista do Brasil, que será a primeira modernista do Brasil. No entanto, não foi muito bem recebida pelos conservadores brasileiros da época, inclusive um deles, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era crítico de arte da época. Com isso, ele criticou muito a exposição da Anitta que teve no Brasil, nos jornais e etc. Com isso, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que aqui já estavam por aqui, eles não gostaram da crítica de Monteiro Lobato e acabaram se juntando para ir e até difamando anonimamente Monteiro Lobato, indo contra todo esse conservadorismo e todas essas críticas que ele havia feito antes. Dessa junção de Oswald de Andrade com Mário de Andrade, a fim de ir contra as críticas da Anitta e ajudar ela com relação a esse novo movimento, essa nova arte, eles acabavam se juntando a fim de ir contra essa arte, criar alguma coisa para ir contra o conservadorismo e contra a arte predominante no Brasil naquela época. Inclusive, uma curiosidade, um dos motivos deles terem se juntado foi por causa da eletricidade, porque com a vinda da Light se podia ter uma energia maior, instável, de noite, que fazia com que eles conseguiam se encontrar, ir para bares, ter uma vida noturna maior na época. Isso contribuiu muito para a criação do movimento e assim a criação da semana. Assim eles decidiram criar a semana e eles escolheram nada mais, nada menos para sediar a semana o Teatro Municipal, que o Teatro Municipal se construiu à base desse conservadorismo. Ele é neoclássico. Então todos os artistas que haviam trabalhado naquele local, que haviam feito as suas obras naquele local, eram muito conservadores. Então eles já chegaram
roubando a cena, metendo o pé e fazendo um movimento totalmente diferente, fora dos moldes, que foi um grande choque. A semana aconteceu no dia 13, 15 e 17. Foram 3 dias, enquanto era para ser 5, ser uma semana. No entanto, isso não aconteceu porque não foi muito bem vista, ela não foi muito bem recebida pelo público e pelos conservadores da época. Entre as atrações teve a apresentação do Villa-Lobos, que inclusive foi um espanto, porque ele foi de casaco, e um par de chinelo, e um par de sapato. Houve a exposição da Anitta também, e houve a poesia Os Sapos, do Manuel Bandeira, que inclusive foi uma crítica ao parnasianismo, e uma grande diferença, porque as poesias parnasianistas não eram declamadas, porque não havia emoção, elas não eram declamadas. E houve a declamação de poesias, que também foi outro choque, outro espanto, em relação a declamar a poesia no teatro. Por que essa semana foi muito importante? Porque ela rompeu com o conservadorismo. Ou seja, a importância do movimento foi que, além de romper esteticamente em princípios artísticos, de técnicas em geral, ela representava o contexto brasileiro, ela representava o social brasileiro de uma forma que nunca havia acontecido. Porque o conservadorismo e o por conta que o neoclássico tem essa questão estética muito bonita, do belo, transcendente, muito a imagem perfeita a se passar, sem ter essa ligação com o contexto social. Diferente do modernismo que se preocupava com essas questões sociais. Então, assim, teve uma grande ruptura com a arte moderna brasileira e quiçá dizer que realmente virou brasileira, como não era antes. Lembrando, assim, que essa era a preocupação dos modernistas, que era a representação da brasilidade. Só que, como eu disse, isso é tema para outra aula, para outro vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Inclusive, dá um joinha aqui e se inscrever no canal. A segunda coisa é que a gente tem um financiamento coletivo no Catarse, então a gente quer muita ajuda de vocês. Se vocês puderem contribuir lá com um pouco de dinheiro, o que você puder, vai ajudar bastante. E a terceira coisa é que a gente tem as outras redes sociais, então segue a gente lá no Facebook e no Instagram. A gente tá no Spotify também, então acha a gente lá e segue a gente.